Oi, meu povo, sextou. Hoje é uma sexta-feira. Eu vou estar fazendo um envio e vou enviar um caderno hoje. Eu tenho uma loja na Shopee, para quem não sabe, e eu estou começando a vender lá. Eu não sei tudo, mas eu vou estar passando tudo que eu sei até então para vocês. O vídeo de hoje é sobre o que você precisa para fazer um caderno e enviar na Shopee, tá? Como eu vou fazer um caderno e enviar para a Shopee, eu vou estar mostrando para vocês o que é que eu preciso, tanto da Shopee, tanto do caderno para enviar. Aqui já tem um vídeo ensinando como cadastrar produto, tá? Tem duas coisas muito importantes quando você cadastra, que é o tamanho e o peso do produto, tá? No anúncio você tem que colocar o nome do produto, a descrição do seu produto, tem que colocar a foto, a imagem, né, do seu produto, tudo ali direitinho, mas os dois mais importantes aqui, assim, que eu considero, é o peso e a medida do seu produto, tá? Depois de embalado, você tem que medir e pesar, mas isso você tem que cadastrar, né? Lá no anúncio, o peso e a medida do seu produto. Enfim, eu vou mostrar como é que eu faço aqui. Como o meu caderno é A5, eu coloquei lá no meu anúncio de caderno que o tamanho é A5 e o peso desse caderno é 400 gramas. Não dá exatamente 400 gramas, mas eu sempre passo um pouquinho e tá tudo bem até agora pelos envios que eu fiz, sempre fiz assim. E deu certo. E vamos pro vídeo. O que você precisa para fazer um caderno? Pelo menos aqui o que eu uso para fazer o meu é o que eu vou estar dizendo aqui. Mas assim, gente, você pode adaptar para você. Por exemplo, aqui eu só faço caderno padronizado. Eu criei um padrão para mim de fazer caderno só com 50 folhas. Entendeu? Então você pode optar aí por fazer 100, 75 folhas, dependendo aí, né? Porque tem coisas que tem uma quantidade específica de folhas, tá? Tipo, caderneta de vacinação, tem uma quantidade exata ali. Tipo, não tem 100 páginas em uma caderneta de vacinação, então você vai adaptando aí pra você. Como é um caderno assim que é personalizado, eu defino as coisas, eu só coloco 50 folhas, tá? Frente e verso. Então, vou estar falando aqui dos maquinários. Para eu fazer um caderno aqui, eu preciso, claro, de um PC, mas você pode adaptar. Por exemplo, você não precisa ter um computador. Se você tiver um celular, você consegue fazer arte pelo celular, pelo tablet, assim. Você precisa de uma coisa para fazer a arte. Se você fizer arte também, né? Possa ser que você compre, né? Então depende aí. A plastificadora para laminar, você também pode adaptar, tipo, não usar plastificadora e usar a laminação a frio, que é usando o contact. Né? Vai adaptando aí. Uma guilhotina para você cortar o miolo, caso você faça o miolo que nem eu, tipo, eu imprimo no papel ofício, ou você pode preferir sulfite, é assim o mesmo nome. Tamanho A4, corto no meio e se tornar A5. Então, para cortar, eu uso uma guilhotina. Tem gente também que usa estilete, então vai adaptando aí. Uma encadernadora, né, para furar. Tem gente que terceiriza. Impressora, claro, né, para imprimir o miolo. Você também pode comprar o miolo já pronto na Shopee. Eu compro aqui na Shopee porque eu acho mais barato lá. Você pode comprar online também o miolo já impresso, que tem miolo de caderneta de vacinação já impresso. As pessoas vendem e você pode já comprar pronto o miolo e comprar o miolo pronto já cortado também. Tem essa opção aí. Então, como eu faço assim 100% aqui, eu uso esses maquinários aí: PC, plastificadora, guilhotina, encadernadora e impressora. Tá? Agora os itens que eu tenho aqui, eu uso o BOP, esse aqui com pedras, holográfico, vou colocar para esse lado, eu uso esse, tá? Tem um fosco também, mas eu acho que deixa mais bonito, assim, minha preferência, eu gosto desse. Uso o papelão Paraná, ele é 1.7 mm, como é caderno assim, que eu vou estar usando duas, né, para ser a capa e a contracapa, aí eu uso o papelão Paraná, 1.7 de espessura. Uso também o espiral que tinha caído, deixa eu pegar ele aqui. Uso o espiral de 17 mm, que ele é usado aqui para 50 folhas, por mais que ele seja ideal para 100 folhas, porque assim, quando você for comprar um espiral, você compre sempre pensando na metade dele, porque esse aqui diz que cabe 100, mas só cabe 50. Entendeu? Então eu percebi quando eu comprei que os espirais são assim. Se ele disser que serve para 200, saiba que só serve para 100, tá? Por exemplo. Mas como a capa deixa grossa e eu faço só 50 páginas, então eu posso contar com a grossura da página que dá esse espiral uns 80 páginas, sabe? Mas se não dá não, fica muito apertado aí, fica difícil de manusear as páginas, tá? Se você deixar muito apertado o espiral nas páginas. Adesivo, eu uso aqui para fazer a capa, claro, o adesivo. Você tem que imprimir a capa e a contracapa no adesivo. Não vou poder estar mostrando aqui, gente, a capa, porque tem a imagem da pessoa, né, que comprou aqui de mim. Então, eu vou mostrar a contracapa. É essa aqui. Aí eu vou estar laminando com o BOP, com a plastificadora, essa capa. E você vai precisar também de uma em branco
para cortar o meio e passar, adesivar o outro lado da capa. Vocês vão estar vendo aí na produção, tá? Então, para fazer um caderno eu preciso de 3 adesivos. Um para capa, um para contracapa e um só para o outro lado da capa e da contracapa. Preciso de papel ofício. Para 50 páginas do caderno, eu vou precisar de 25 páginas. Aqui tem 25 páginas, que eu vou estar cortando na guilhotina semi-industrial. De uma vez só aqui, ó. Um corte só no meio, para ficar A5. Aí aqui eu uso 25 páginas para ficar 50 páginas. E eu imprimo frente e verso. Já tem vídeo aqui também no canal, ensinando como eu imprimo frente e verso. Na minha L3250 da Epson, porque ela não é automática. Aí eu faço manual, então 25 páginas para dar 50 páginas quando eu estiver já cortando. Vai precisar de uma tesoura, porque assim, quando eu for encapar, eu vou cortar a quina com a tesoura. Vai precisar de um vincador, agora esqueci se se chama vincador mesmo, ou é espátula assim normal, mas vai precisar de um negócio assim durinho, pra encapar, sabe? E uma régua com estilete, porque esse tamanho aqui é muito grande pra a capa aqui, ó, muito grande. Aí eu vou dar uma diminuída, cortando, usando uma régua e um estilete. Basicamente é isso que eu uso aqui, tá? De itens. Poucos itens, não é mesmo? Não precisa de gabarito, não precisa de muita coisa não. E, gente, para fazer um envio aqui, eu utilizo plástico bolha, envelope plástico preto, vocês vão estar vendo. 2 papéis ofício, porque a gente vai precisar imprimir etiqueta e a declaração de conteúdo. Eu vou te mostrar também como eu faço isso. Vou mostrar pelo tablet, porque eu estou sem PC. Mas vou mostrar como você consegue imprimir. É assim, gente, assim que faz uma compra. Vou explicar rapidinho pra vocês, porque tem gente que ainda me pergunta. Claro, não sabe, não tem problema me perguntar, gente. Mas eu vou falar pra vocês assim. Quando você cadastra um anúncio e alguém compra, chega a notificação pra você que alguém comprou. Aí você aceita o pedido. Ao você aceitar lá na Shopee, não tem mais como o comprador cancelar. Aí vai aparecer vai gerar já, assim que você aceita, a etiqueta de envio e a declaração de conteúdo. Aí tem uma parte lá que eu vou mostrar para vocês mais pra frente, que é imprimir a etiqueta e a declaração. Aí eu imprimo aqui normal na impressora, não precisa ter impressora térmica. Aí eu imprimo no papel ofício, por isso que eu coloquei aqui dois ofícios, porque agora estou imprimindo no papel ofício, um ofício para declaração e um ofício para etiqueta e durex, porque eu vou estar colando a etiqueta, tá passando durex em cima da embalagem, vocês vão ver aí. E é isso que eu preciso para fazer o envio, né? A embalagem, o envelope preto plástico que eu tenho aqui, o plástico bolha, 2 ofícios durex. Vou utilizar dessa vez um papelão, gente, porque eu tô com medo desse espiral que é frágil, ele é plástico, assim, ele é PVC, não é de ferro, sabe? Não é muito firme. Tô com medo de cair, a encomenda alguma coisa assim, quebrar, sabe? Então vou colocar um pedaço de papelão assim em volta dele na lateral para fazer o envio dessa vez. Então vou usar papelão também. E agora, minha gente, sem mais delongas, bora para a produção. Agora de manhã eu pretendo fazer esse envio pela tarde. Primeiro eu vou cortar aqui, vocês vão ver, e vou laminar. Dessa vez eu não vou esquecer, hein? Eu já deixei tudo aqui preparadinho. Então vamos lá. Eu vou estar separando aqui o miolo e aqui os espirais, tudo pro ladinho assim. E vou estar cortando a contracapa para vocês, porque eu não vou poder mostrar, né, a capa, vocês sabem. Aí, gente, a minha base de corte aqui se chama base de corte, tá? Tem gente iniciante que não sabe que é isso aqui. É uma base que você consegue usar para fazer cortes em cima, colar essas coisas, para não precisar sujar outro lugar, sabe? Então, é bom você ter uma base de corte, tá certo? E essa base, por que eu tô falando dessa base? Essa base tem uns quadradinhos. Aí eu posiciono o meu papel aqui assim, que fique na linha. E aí, quando eu vou cortar, eu coloco apenas 2 quadrados a menos. Tá? É assim que eu sei a medida. Eu não uso o gabarito, eu uso a minha base como um gabarito. Vou mostrar mais perto pra vocês. É aqui, ó. Tá vendo? Aqui é meu papel, né? Aí, tá vendo essas linhas? Eu vou posicionar aqui o meu papel bem na linha aqui, sabe? Aí, tá vendo a quantidade de quadrado aqui? Se minha linha tá se meu papel tá até essa linha, eu vou tirar 2 quadrados, que é esses 2. Vou posicionar minha régua aqui. Peraí, minha mão acabou pegando no papel. Vou posicionar aqui, ó, nessa outra linha. Aí você vai verificando aqui, ó, se tá a linha alinhada
Deixa eu baixar minha mão. Se a régua tá alinhada com a linha de baixo, com a linha de cima, tirei 2 quadrados, tá vendo? Minha página vai até essa linha, tirei 2 quadrados. Botei minha régua em cima da linha anterior aos 2 quadrados. E aí eu corto. Eu não preciso de, tipo, gabarito para cortar a lateral para fazer o caderno, entendeu? Por isso que eu não vejo necessidade. Aí ficou esse espaço aqui para fazer a dobra, tá vendo? E quando eu virar esse lado para fazer a mesma coisa, vai ficar essa quantidade, exatamente a mesma quantidade desse lado também, entendeu? Aí eu faço aqui assim, tá? Aí aqui desse lado, que é a lateral, eu já tiro só um quadrado. Aqui para cima eu tiro 2, aqui pro lado eu tiro apenas 1. Vou posicionar aqui certinho a minha página. Não precisa ficar assim exatamente igual, porque aqui ainda eu vou cortar depois que eu laminar. Mas aqui, ó, vou cortar tipo um fiapinho só. Pronto, aqui eu tiro um dedo só, porque assim a lateral já é um pouco menor que a parte de cima. Aí, ó, sobrando essa medida. E é assim que eu faço aqui. E assim, meu povo, eu vou estar usando aqui protetor térmico. Eu não coloquei na lista porque não é uma coisa assim essencial para o caderno existir. Eu vou usar o protetor térmico porque eu tenho um problema na minha plastificadora. Já tenho tutorial de como eu fiz esse protetor térmico aqui no canal em formato short, tá? Então eu vou estar laminando aqui com ele porque minha Mazili tem problema. Eu compraria novamente a Mazili se eu estivesse iniciando, sim, ela é boa, ótima. Ela só dá problema assim... caso aconteça alguma coisa, tipo, da primeira vez que embolou, aí começou uns problemas, porque também eu vacilei, deixei um pouquinho de bop, e assim, aí embolou. Aconteceu várias coisas da gente, aqui aí começou ela a ficar ruim, mas eu compraria de novo se eu estivesse começando, ela é bem em conta, bem útil, assim, começo, tudo mais. Então, para eu laminar, eu utilizo o bop, gente, corto ele no tamanho que está a página, não exatamente desse tamanho, eu deixo passar um pouco, para que a laminação pegue tudo e posicione o papel aqui, a laminação bem, o máximo certinho assim. Eu deixo passar um pouco, venho aqui com o vincador e tento tirar o máximo, sai formiga aqui. Aí eu tento tirar o máximo de ar que tiver aqui, tá? Porque quando passar na Mazili pode ser que enrugue por conta de ar. Aí eu seguro, faço assim de leve. E vou passar ele aqui na minha Mazili. E pessoal, eu esqueci de informar, né, configuração que eu uso de impressão, é porque eu tô sem PC, mas tem vídeo aqui no canal eu mostrando como é que eu imprimo capas aqui na minha L3250, eu uso o programa Photoscape, coloco na configuração Photo Paper Gloss, que é papel fotográfico gloss brilhante, e a qualidade padrão, porque lá quando eu imprimo no Photoscape, papel fotográfico, aí ele sempre imprime com a qualidade alta. Então eu não coloco qualidade alta porque ele já vai imprimir assim diferente por ser papel fotográfico, ele já imprime na qualidade alta automaticamente. Então eu coloco isso, o papel fotográfico brilhante e qualidade padrão. É assim que eu faço, porque não dá para mostrar para vocês pelo PC. E essa arte já estava feita antes do PC dar problema na tela, né? Na tela assim não tá tão ruim, mas tá uma coisa assim meio apagada que eu não consigo ver as cores direito. Então para um design é ruim isso aí. E aí eu já tinha um arquivo já em PDF lá no Photoscape, baixei e transferi para o tablet e imprimi no tablet pelo aplicativo da Epson. E depois que eu lamino aqui com um protetor térmico, gente, eu dou uma selada de novo. Olha só, aqui já fica bem, mas não fica assim, eu não sinto que fica bem colado, sabe? Eu vou dar destacada aqui. Para destacar é super fácil, gente, ó. Não tem problema nenhum, porque tem gente que falou que grudou o bop no protetor. Só estica que sai. Aí eu sempre deixo passar assim um pouco, gente. Eu vou cortar isso aqui, tirar o excesso e vou passar aqui de novo, porque eu sinto que assim não selou bem. Se eu levantar aqui, eu consigo destacar o bop do papel, entende? Porque o bop eu sinto que não passa, assim, cola demais, porque como ele é um pouco, assim, grosso, pra, inclusive, conseguir passar, ele só passa, assim, normal, sem embolar, por ele ser grosso, sabe? Esse é o propósito do protetor. Aí eu sinto que ele não esquenta muito para grudar bem o bop, então eu dou uma selada pela última vez, inclusive vou fazer com ela aberta, né, para ver o que está acontecendo, para eu desligar antes que aconteça pior. Vou utilizar aqui, gente, a minha guilhotina básica. Eu vou cortar o miolo na guilhotina semi-industrial, porque é mais rápido, mas aqui, para a capa, eu vou dar uma passada aqui, ó, mais rápido, porque eu sinto
que corta reto do que eu cortar na tesoura ou estilete. Aí eu tiro só um fiapinho aqui. Só isso aqui, ó, gente, grudou aqui. Tiro só esse fiapinho aqui, pra ela ficar sem a parte do bob, só isso. Prontinho, gente, terminei aqui. Agora eu vou passar ele sozinho. Então aqui prontinho, tudo selado. Agora sim, tá bem grudado. Olha só como fica tão bonitinho. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Vou fazer isso com a capa, né, que tem a foto da pessoa. Essa daqui é a contracapa. Aí eu vou cortar aqui ao meio. Aqui já tem vídeo eu cortando na guilhotina semi-industrial, tá? Como é que eu corto. Então não vou estar mostrando de perto. Vou posicionar aqui com que fique em cima da linha. Como eu imprimo pelo Photoscape, aqui já tem uma linha meio cinza invisível aqui, aí eu consigo ver e posicionar pelo olhômetro. Desço assim um pouco, só para verificar se tá certo, onde eu quero. É aqui mesmo. E feito. Deixa eu ver se ficou desse lado. É desse lado. Olha só. Aqui é os dois. E agora eu vou posicionar. Deixa eu dar uma batida. Aí, ó. Mesmo tamanho aqui. Mesmo tamanho aqui. Cortei ao meio certinho. Assim, gente, com a prática já vai fazendo. Porque já aconteceu de eu cortar e uma parte ficar maior que a outra. Aí eu dei uma cortadana que ficou maior, mas aí, ó, depois da prática agora eu já corto já aí, os dois lados com a mesma medida. Aí, tudo certo. Vou começar a encapar. Aqui você já sabe como eu faço, né? Posiciono na luz. Tem como ver. Deixa eu ver se vai aparecer. Não, desse lado. Aí vai aparecer, tá vendo a marcação? Eu posiciono assim, na luz da lâmpada mesmo. E agora é só esticar, ó. Aí aqui eu dou um cortezinho assim, não precisa de fio de cabelo, é só dar um corte aqui, assim, que fique certo. Aí já é questão de prática mesmo. Aí fica certinho. Aí aqui, pra encapar esse lado, eu pego uma folha de adesiva, né? Vou dobrar o meio aqui, aí ele vai ficar tamanho de A5, porque aqui é uma página adesiva A4 fotográfica. Eu tenho que comprar até fosca pra estar encapando esse outro lado com adesivo fosco, né? Não precisa ser necessariamente um adesivo brilhante. E aqui, gente, eu poderia estar fazendo uma impressão desse lado para encapar aqui, né? Mas assim, eu precifiquei de uma forma que eu consigo fazer o mais barato possível, sabe? Então não vou colocar o valor aqui de uma impressão a mais aqui. Mas eu pretendo fazer cadernos assim que aumente mais o lucro e o custo. Mas por enquanto que eu estou praticando, eu tento deixar o mais barato possível. Aí eu vou encapar. Agora aqui, ó, dá certinho. Ó, você cortando ao meio, porque a capa papelão Paraná é sempre maior que realmente o tamanho, sabe? Vou dar uma última passada aqui. É lindo demais. Aí aqui é a mesma coisa, eu tiro um pedaço, às vezes eu tiro todo, pela prática já. Mas tira metade, encaixo primeiro a parte de baixo aqui, pra ver o nível que tá. Depois eu vejo assim a parte de cima. Pronto, aí eu vejo que deu certo. Aí eu tapo aqui em cima e depois é só descer, não tem segredo nenhum.
fica certinho. Encapa todos os lados, né, toda a parte. Então chegamos na parte da encadernação. Eu vou dividir aqui um pouco pela espessura da minha mão. E eu sempre coloco aqui no nível 1, porque aqui tem a posição 1, 2, 3. Aí eu coloco na posição 1, que o furo é bem no cantinho, porque tem a posição 2, que é um pouquinho mais pra dentro, e o 3, que é bem mais pra dentro. Então, agora, contracapa, né? Contracapa, aqui a foto da cliente, para eu entender aqui como é que eu vou passar ali. É, desse lado aqui mesmo. Nossa, a capa é um pouco mais dura. Mas vai. Aí, ó. E esse lado. Agora eu vou passar o que tem a foto. Agora é a parte de encaixar o espiral. Eu uso um de 17 mm, como falei, que cabe até 100 páginas, mas eu uso até 50, né? Passando disso já fica ruim de manusear as páginas no caderno. E eu tô aqui com a capa da cliente, por isso que eu tô meio assim, porque tem foto, né? Como eu falei. Aí eu vou posicionar desse lado pra vocês verem. Não tem segredo não, que o espiral é só você passar nos buracos. Aí, sempre quando não passa assim, eu tento colocar um por um e depois eu coloco, entendeu? Tipo assim, ó. Se tiver difícil. Porque quando tem bastante página, passar pelos buracos é complicado. Aí eu faço assim, ó, passo um por um. E depois passo todos eles. Aí assim fica bem mais fácil, gente. Aí, ó. Passo um. Aí agora aqui eu venho, posiciono assim. Aí já fica todos já aqui comigo, dá pra eu ver. Já assim, o outro lado do furo, sabe? Aí, de primeira assim, quando eu não consigo encaixar, encaixo um buraco só. Aí eu posiciono, aí todos os buracos já se alinham. E aí eu já consigo ver o outro lado do furo. Aí, ó, é só dedo. Aqui o dedo dói, viu? De tanto ficar assim, ó. Aí, com o Ariu, a pessoa só coloca, né? Mas é o que temos. E assim, gente, eu tenho até o dia 4 do mês que vem pra enviar esse caderno, mas eu tento enviar o quanto antes. Eu coloco 10 dias pra enviar, por conta dos pedidos presenciais aqui, pra tentar conciliar com os pedidos que eu vou enviar. Aí eu coloco 10 dias, mas não leva 10 dias não, leva menos, mas eu teria até o dia 4 do mês que vem. Porque as pessoas ficam preocupadas, com dúvidas sobre a Shopee, se tem que enviar logo, se vai dar conta de fazer. Coloca lá o máximo de tempo que você consegue fazer, pra que não dê conflito com as coisas que você tem que fazer também. Aí tá bom, boto 10 dias aqui, eu tenho um tempo de sobra, se eu quisesse enviar até mês que vem, mas eu envio quanto antes pro cliente não ficar esperando muito. Mas aí eu teria o quê? 10 dias. Caso acontecesse mais coisas aqui, eu teria mais tempo de enviar isso aqui. Entendeu? Porque as pessoas ficam preocupadas de dar conta das coisas. E também, gente, eu coloquei uma unidade só desse produto lá. A pessoa comprou aqui e tá lá esgotado, não tem como outra pessoa comprar. Quando eu terminar de enviar esse, eu vou reabrir lá que tem mais um. Aí eu faço assim, eu coloco uma unidade só para cada produto, que quem comprar vai esgotar. Eu tenho que conciliar com as encomendas daqui. Por exemplo, eu tenho para fazer uns blocos de nota, eu vou estar filmando para vocês. Então, como é que eu vou conciliar os outros pedidos? Já para semana que vem eu já tenho bastante pedido. Então, como é que eu iria conciliar se pedissem 5 desse? Entendeu? Então, sim, gente, eu utilizo esse alicate aqui, eu não coloquei na lista, mas não é necessário não. É só caso você queira dar uma apertada assim na espiral, mas fazendo manual aqui, eu fazia, né? E dá certo também. Porém, eu coloquei na lista só os necessários mesmo, caso você não tenha. É bom para dar um acabamento melhor, porém não é tão
necessário, porque com a mão aqui, ó, eu consigo fazer, porque espiral é manual esse daqui, né? Porque tem espiral de ferro, né? Espiral é tudo que engloba, assim, desse modelo espiral, mas o material desse meu espiral que é plástico, mas tem material de espiral que é ferro, arame, então você tem que usar realmente um alicate, porque é arame, mas esse aqui que é plástico, eu consigo manusear ele, ó, com a mão mesmo, mas eu uso para dar um acabamento melhor, né? Um alicate de unha, que não é para unha, ele já fica aqui, para dar uma virada aqui, para tentar fazer sem precisar usar meus dedos. Mas com o dedo dá, porque eu fazia com o dedo. Aí eu dou só uma apertada aqui nessa parte que tem da dobra assim. Dou só uma apertadinha para ficar mais preso, né? Mas já fica preso. E dou um corte no que sobrar da ponta aqui. Às vezes sobra e às vezes não sobra. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Eu vejo aqui, olha, uma coisa que eu não reparei, que eu não fiz, era a verificação de páginas. Porque se tiver errado, eu já coloquei todo o espiral, eu vou ter que tirar todo o espiral, colocar tudo de novo e o dedinho. Aí eu vou verificar aqui, tomara que esteja certo para não ter esse trabalho, porque já esteve, gente, eu passei essa verificação, porque já esteve páginas de cabeça para baixo, ou então alguma que não ficou bem furada, sabe? Quase para destacar, aí eu tive que refazer. Tudo certo. Aí aqui, gente, esse lado, eu faço a mesma coisa, eu dou uma virada, dou uma emborcada aqui. Agora eu tô aqui tirando foto do caderno. Eu coloquei agora esse banquinho, antes eu tinha mostrado que eu tirava foto utilizando como apoio a lixeira de papel, ela é só de papel. Aí eu pegava a lixeira, colocava aqui com tampa e colocava a base de corte em cima da tampa da lixeira. Aí agora eu tô usando um banquinho, ó, multiuso, para sentar na escancute e também para apoiar a base de corte para tirar foto. Olha só que lindo. Então, meu povo, vamos lá. Eu tô aqui com o tablet porque eu vou imprimir a etiqueta de envio e a declaração por ele. Aí eu vou aqui na minha loja na Shopee, aí eu vou mostrar pra vocês aí na tela, tá? Aí aqui é o pedido, aí eu vou nessa opção ver detalhes sobre o envio. Aí vai aparecer os detalhes e ainda tem aqui dizendo: porte seu pedido com sucesso seguindo estas etapas. Imprimir a etiqueta de envio e a declaração de conteúdo selecionando o botão imprimir, a etiqueta tá aqui embaixo. E de envio e anexo ao pacote. O pacote é esse, que eu uso um envelope plástico preto, que aqui eu tiro a cola e colo, tá? Assim. Eu vou anexar a etiqueta aqui, em cima, né, do pacote. E a declaração eu só faço entregar lá no correio. Aí aqui diz, lembre-se que o peso e a dimensão do pacote deve estar de acordo com o cadastro no produto, por isso que é importante. O peso e a medida devem estar de acordo. Eu passo um pouco o peso, eu não pode, acho que é para menos, porque aí vai descontar alguma coisa do seu dinheiro. Mas eu coloco sempre um pezinho a mais. E até hoje vem dando certo. Não precisa ser exatamente cada graminha, entendeu? Tipo, dá 385 gramas, tem que colocar lá 385 gramas. Não precisa, eu acho que não. Eu coloco, tipo, 400 fechado, 400 gramas e dá certo. Aí é que diz isso aqui, né? Que tem que estar conforme o que está cadastrado, levando em consideração a quantidade comprada. Se eu coloquei lá que é um só, tenho que entregar um só. E a segunda opção, porte o pacote em uma agência de correio próxima ao endereço da sua loja. Essa etiqueta já está paga. Essa é uma dúvida que eu tinha, né? Não precisa pagar, o cliente já pagou, você só vai entregar lá, o correio vai te dar um comprovante de envio. Você não precisará pagar nada para postar. Aqui já deixa isso claro, né? Eu clico em imprimir etiqueta de envio. Aqui pelo tablet está um pouco diferente as informações, a posição. No computador está de outra forma, mas os nomes são iguais. Tá? Tipo, imprimir etiqueta de envio é aqui assim no tablet e é assim também no computador. Só as posições das coisas que estão um pouco diferentes aqui para mim, porque eu já filmei pelo computador e as informações ficam já em outros locais, mas é tudo igual. Aí eu venho aqui na parte de cima, aqui já foi gerado a etiqueta e a declaração. Aí eu venho aqui em cima onde tem um símbolozinho de impressora. Aí vai aparecer logo a minha impressora, que já está ligada ali. Aí pelo Wi-Fi, como ela é pelo Wi-Fi, aqui já está mostrando ela. Eu tenho duas, aí eu vou clicar. Duas iguais são gêmeas, L3250, para quem não sabe, né? Que chega gente nova no canal todo dia. Inclusive, sejam muito bem-vindas. Aí eu seleciono aqui a impressora e clico em imprimir. Papel ofício mesmo, 75 gramas.
tá? Eu antes usava papel adesivo para colar aqui. É mais prático. Mas aí eu vi que pessoas também colocam ofício e colocam durex. Eu vou fazer isso porque eu quero poupar adesivo, mas caso eu tenha bastante envio, eu compro logo uma etiqueta, uma impressora de etiqueta térmica. E já está descendo ali. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, né? Essa é a declaração de conteúdo e essa daqui é a etiqueta. A etiqueta é assim, gente, ó. Ela fica dessa forma. Só imprimir nessa parte, eu não precisei formatar para ficar nesse tamanho. Como vocês podem ver aqui na impressão, ela já é gerada num tamanho pequeno, né? Então eu não preciso aqui estar colocando desse tamanho pequeno aqui. Aí eu dou uma cortada assim, rente as informações. Pronto, aí ele fica assim desse tamanhozinho, tá? O restante da página. Ainda aguardo para fazer coisa de impressão. E essa aqui é a declaração, que eu só faço assinar. Eu assino aqui embaixo, a assinatura do declarante, remetente. Pronto, gente, eu fazia isso lá, só que agora eu tô fazendo aqui, porque eu já sei que eu vou precisar fazer lá. Aí eu coloco aqui, parte de baixo isso aqui, meu nome e tudo mais, cidade. E tá aqui, vou entregar lá, isso aqui separadamente. Dá uma dobrada aqui. Dobro sempre com as informações para fora. Aí, gente, eu vou guardar aqui a declaração e a etiqueta, porque agora vem a parte de embalar o caderno. Vou dar uma conferida aqui, tá? Pela última vez. O bom de gravar isso para vocês é que eu também já gravo comprovando todo o processo que eu fiz, né? De gravação, de produção, de envio, né? Que eu faço. E aqui, gente, eu uso o plástico bolha. Eu tenho isso aqui tudo de plástico bolha. Eu tiro uma parte assim generosa para embalar. E o que não pode passar do peso nem o tamanho, viu, gente? Lembre-se. Não pode passar de peso nem de tamanho. Acho que até aqui tá bom. Eu corto aqui assim. Aí, não pode também ficar maior do que a gente colocou, do que eu coloquei lá no cadastro. Tipo, lá no cadastro do anúncio, né, do produto, eu coloquei que tinha até 5 centímetros de altura. Então, eu não posso colocar tanto plástico bolha para subir, tipo, ficar de 6 centímetros de altura, entendeu? Então, eu tenho que manter ele nos 5 centímetros de altura. Eu vou colocar um papelão aqui, porque eu tô com medo desse espiral quebrar. Vai ser pelo olhômetro mesmo. Coloco aqui. E também não pode ficar com muito volume, porque senão não entra no envelope preto aqui, né? Porque ele só tem tamanho A5 mesmo. Uma coisa que eu ia esquecendo aqui, gente, é de colocar o agradecimento. Já ia esquecendo para isso. Para ir o papel de agradecimento. Vou tentar colocar aqui. Aqui eu vou dar uma apertada passando o durex, de forma que fique bem apertado esse papelão no espiral. Aí eu passo aqui por todo o caderno. Tá bem, as quinas estão bem protegidas aqui. Olha só. Bem assim, coloquei papelão aqui. Que não posso deixar muito alto isso aqui, então talvez eu coloque lá 1 centímetro maior. Assim, para eu colocar mais plástico bolha. Botar lá, vou modificar o anúncio para 6 centímetros de altura para eu conseguir colocar mais plástico. Mas eu tenho que ver também se vai caber no envelope, né? Aí eu encaixo aqui com cuidado. Consegui, passei tudo. Aí aqui eu destaco o lacre plástico. E colo aqui o mais próximo possível aqui. Pronto. Olha só. Aí aqui nessa parte eu vou estar posicionando aqui a etiqueta e passando o durex.
Eu tento deixar retinho o durex para não criar relevo no código de barras, porque ele vai escanear lá com a maquininha. Olha só. Prontinho. A etiqueta eu entrego assim e pronto. É isso aqui que eu vou estar levando para lá, tá? E ele vai me dar esse comprovante aqui, depois que eu entregar lá, e vou embora. Então, vamos lá. Separei aqui algumas dúvidas que eu mais vejo. Precisa pagar para enviar? Não precisa pagar para enviar. Como eu já tinha falado e mostrei aí no print da Shopee, não precisa pagar para enviar. Eles deixam isso claro. E se eu não der conta de muitos pedidos? Isso aí é uma dúvida de algumas pessoas. Se você não der conta de alguns pedidos, você pode fazer assim, que nem eu. No produto lá na loja, eu coloco que só tem uma unidade. Aí quem comprar vai ser um só e o produto vai esgotar. O anúncio vai ficar ativo, só que esgotado. Aí depois que eu termino o produto, eu coloco lá que tem mais um de novo. É assim que eu faço, porque eu não deixo muito. Se muito comprar, eu não vou conseguir conciliar com os pedidos presenciais daqui da loja presencial. Outra dúvida, o que vale a pena vender na Shopee? Eu levo como requisito, minha gente, 4 coisas aqui para eu cadastrar um produto lá na Shopee. Assim, é opinião minha, eu gosto disso aqui que eu assim pensei. Baixo custo do produto, esse é um requisito que eu levo aqui em consideração. Se o produto tem baixo custo, por exemplo, esse caderno eu gastei R$12 e alguns centavos de custo. Então, eu acho ele de baixo custo. Se eu precisar gastar R$30 para fazer um produto, eu já acho de alto custo, então eu não colocaria na Shopee, porque pode ser que tenha problema com reembolso, né? A cliente queira devolver, acontecer alguma coisa e como é personalizado, talvez não dê para reaproveitar. Aí você não vai perder tanto se acontecer alguma coisa, né? Porque só gastou R$12, por exemplo. Então, eu considero isso como um fator importante se o produto gasta menos para você fazer. Como eu falei, se tiver golpe não impacta tanto, esse é o segundo requisito aqui, eu levo em consideração assim, eu vou fazer esse produto, se tiver golpe, não vai me impactar tanto, sabe, porque o produto eu não gastei muito, não levei muito tempo. O terceiro requisito também é isso aqui, tempo curto de produção, é uma coisa que eu levo menos tempo, tipo esse caderno eu só fiz a arte da capa, o miolo todo é fixo, tá lá no anúncio, eu só mudo a capa, coloco lá uma foto da pessoa se quiser e o nome. Sabe, são algumas informações, então não levo muito tempo, nem 30 minutos para fazer. Então eu levo isso em consideração também, se eu levo pouco tempo, muito tempo, se eu levo muito tempo no produto, eu não faço. E chance de reaproveitamento, que é o quarto requisito. Esse produto, se tiver reembolso, eu vou conseguir reaproveitar? Esse caderno, por exemplo, eu consigo, porque o miolo dele é fixo, é um miolo de rifa fixo, eu posso revender ele, e também a capa eu posso revender, menos a capa que tem a foto da pessoa, mas a contracapa eu posso, porque só tem imagem de dinheiro, assim, coisas aleatórias, não tem nada personalizável, e só iria perder mesmo a capa, que tem a foto da pessoa e as informações. Porém, eu perderia só o quê? Uma capa. Em relação a R$12 que eu gastei no caderno, o valor da capa sairia tipo a R$1,50 que eu gastei ali, se contar adesivo, impressão, BOP e o papelão Paraná, R$2 chutando assim, eu perderia de capa, só R$2. Então, assim, eu gostei de cadastrar caderno lá por conta disso. Pelo menos o meu aqui. Eu não gasto muito, tem baixo custo do produto, gastei só R$12 para fazer ele. Se tiver golpe, não impacta tanto, porque eu só gastei R$12 aqui, não faz diferença. Assim, se tiver golpe, sabe? Faz diferença sim, porque a empresa vive de lucro, vive de dinheiro. Faz diferença porque eu quero que a minha empresa cresça com dinheiro, né? Mas, assim, se eu perder esse dinheiro, não vai impactar, não vou falir. Tempo curto de produção, eu produzo com, assim, 1 hora. Como eu estou gravando para vocês e faço passo a passo, tá levando geralmente meus produtos aqui 2 horas, até 3 horas, porque eu estou gravando. Mas levo 1 hora, 1 hora e meia, assim, se tiver algum problema de impressão para refazer, alguma coisa assim, eu levo 1 hora, menos de 1 hora, 1 hora e meia, assim, dependendo do que vai acontecendo, né? Porque a gente nunca se sabe o que vai ter no dia, se um dia vai ser bom, se um dia vai ser ruim. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, né? Se inscreve aqui se você já não for inscrito. Comenta aí qual dúvida você tem mais que eu vou estar tirando, tá certo? Compartilha com alguém que também tinha dúvida e que também não sabia como fazer um caderno e como enviar um caderno pela Shopee. Olha só, é bem simples, né, gente? Não precisa de tanta coisa. Aqui eu uso poucas coisas para fazer o caderno e para enviar também, ó. Não precisa de tanta coisa assim, eu uso um envelope, eu uso plástico bolha, imprimo a etiqueta tudo no ofício, então assim, não tem muita coisa, só comece, tá? Você pode ter algum problema, mas eu penso assim, tudo é questão de experiência. Eu comecei na cara e na coragem,
Poderia ser que o peso que eu supus pudesse dar errado? Poderia. É isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.